Semana retrasada a gente falou de celulares, né? Falamos desses smartphones da vida, que tem gente que acha que sabe usar um e não tem ideia. Semana passada a gente falou dos acamados, né? Das pessoas que vivem acamadas. Para vocês verem como a ergonomia está em todos os lugares. Só que nem todo mundo está preparado e nem todo mundo está sabendo usar. E muitas vezes você adoece porque você não tem um cuidado, um zelo, e o Postura Ideal hoje veio te ajudar a trazer dicas e mostrar ao mesmo tempo como nós dirigimos nos nossos carros. Bora dar uma olhadinha. Tudo bem, né, Neide? Tudo ótimo, bom Neide, dia. por favor. Tem gente desse jeito. Olha, eu já vi gente dirigindo assim, ó. O carro tá aqui e a pessoa... Parece que vai andar, ele não quer dirigir, Parece que ele quer ela andar. não quer, a pessoa não quer perder o olhar com o asfalto. Não, eu não posso. Eu tenho que olhar para o asfalto. Eu tenho que ir pela rua, pela estrada. Sabe o que me lembrei agora, Ed? Lembrei dos Flintstones. Né? Tem que ver tudo, assim, visivelmente. Mas a gente sorri, mas o caso é sério. Brincadeiras à parte, isso pode dar um problema muito sério. Por exemplo, imagina você que existe hoje motorista de aplicativo. A pessoa que não tem uma postura para ele dirigir e ele passa o dia inteiro no aplicativo, andando de carro ou dirigindo o seu carro lá, pegando e deixando passageiro. Sim. Então, a ergonomia está ali. Outra coisa interessante é que as pessoas acham que a ergonomia ela só existe para o carro. Não, gente, ela não só existe para o carro. Ela existe para a moto e ela existe para a bicicleta. Ela existe para tudo aquilo que você vai fazer. Então, se eu vou andar de carro, eu preciso estar sentado, de acordo, ajustar o banco de acordo com a minha altura, de acordo com o tamanho do meu braço. Então, ou ele vai um pouco para frente, ou ele vai um pouco para trás. Ele tem que ser ajustado para que eu possa ter não ficar doendo minhas costas, não ficar doendo minha perna, não ter compressão da parte posterior da minha coxa, enfim. Então, eu tenho que estar olhando direitinho como eu estou sentado, uma das partes. Você sabe que existem carros que, para algumas pessoas, não dá certo. E existem carros que, por mais que se mexa no banco, com a altura, né, afastando, se torna pequeno do mesmo jeito. E aí a gente chama atenção. Por exemplo, nós temos 3 imagens, né? E a gente pode observar que a primeira é a correta. Mas você sabia que a maioria não dirige assim? Sim, não dirige, até porque às vezes é desconfortável você dirigir correto. Dirigir com postura, né? Dirigir com a postura correta. É desconfortável porque ele vai ficar reto e para ficar muito tempo na mesma posição, a região da coluna, por exemplo, na parte de lombar, que é a parte mais embaixo da coluna, você vai sentir um pouco de desconforto, dependendo da quantidade de tempo que você estiver sentado. E Neide, por exemplo, para quem começa a dirigir jovem, e já começa com uma postura errada jovem. Os jovens, eles gostam muito de colocar o banco para trás e aquele estilo bem play, né? Mais ou menos isso. E às vezes você coloca a sua coluna num costume. Isso acontece? Acontece e é uma forma errada, porque você imagina, eu comecei a dirigir com 18 anos, que é a idade ideal que eu tenho, para me iniciar ali a fase ser motorista. Sim. Digamos assim. E aí eu peguei lá meu primeiro carro, comecei lá a dirigir com 18 anos e hoje eu tenho 45, um exemplo. Eu peguei um vício inicial. E que não vou largar. E que é muito difícil eu largar. Por mais que eu entre no carro de fulano, que já está ajustado, que eu precise ajustar, mas eu vou ajustar de acordo com o meu hábito. Uma coisa que a gente sempre lembra dentro da ergonomia é cultura. Então, se eu tenho uma cultura de fazer algo errado, existe a possibilidade de fazer algo errado. Então, logo eu tenho que me policiar para que esses vícios das quais eu tenha, eu consiga fazer a correção deles. Sabe uma das coisas que eu observei? E isso não é minha amiga mesmo, não sou eu. As pessoas têm isso. Ela vai falar da amiga, mas é ela, não. Por exemplo, eu observei durante um bom tempo minha amiga dirigindo assim. Dirigindo assim.
Imagina, um lado vai ficar encurtado, o outro vai ficar alongado. Sabe? E assim, eu percebi, aí um dia eu perguntei, eu falei, por que tu dirige assim? Ela, como? Ela não percebia. Não, mas as pessoas não conseguem entender que elas estão dirigindo assim. Outra coisa, alguém aqui já parou para imaginar que o carro é ergonomicamente correto? Pois é. Não. Vocês já pararam para imaginar que aquele botão que fica lá, por exemplo, o som do carro que é colocado lá, ele foi pensado. A direção, ela foi pensada. Todos os botões que tem no painel do carro, ele é pensado ergonomicamente. Interessante. As pessoas, elas não param para imaginar. Até o vidro aqui do lado, ela tem uma ergonomia para que eu possa baixar. As pessoas Aquele é que vidro não, que é manual, por que tu acha que ele saiu mais assim dos carros? Ele não é um vidro ergonômico, porque eu estou forçando repetitividade, eu estou forçando o braço. Só uma mão. Então, quando eu coloco o dedo, que o vidro baixa, então ali é ergonomicamente correto. Então, é importante lembrar que no painel do carro, cada botão que tem ali, ele tem uma função. Essas funções não são só para que o carro ali seja, sei lá, pode até ser para alguma tecnologia a mais que você coloca. Tem uma questão de você dirigir e botar menos força, mas ele foi pensado ergonomicamente. Por exemplo, os encostos, né? Antigamente não tinha. Quem não teve tinha. uma variante... Eu não sei nem o que é isso, uma mas... variante, é variante, né? Ela era só que pra tu ver, minha filha, porque eu tenho mais idade. Entender de carro é porque eu tenho mais idade do que você. Não, eu sou da época da variante. Ó, deixa eu te dizer. Era aquele banco que não tinha aquela partezinha aqui da cabeça. Quem teve uma variante sabe disso, né? Ou se já viu. Era aquele banco que era mais ou menos isso aqui. Você não tinha essa parte. Era Você literalmente o banco do play. Era só essa parte aqui e você não tinha esse encosto do pescoço. Vários deles não tinham, né? O Fusca já tinha, né? Se a gente... Ou teve alguns Fuscas, os primeiros Fuscas não tinham? Eu não me recordo, agora me deu um branco. Mas eu me lembro bem que alguns carros não tinham. Então eles não eram... ergonomicamente correto. E eles aí... não estavam ajustados de acordo com a ergonomia. Isso é um alerta e até se pras pensar, empresas. a ergonomia nasceu, eu acho, em 1978, se eu não estiver enganada. Nossa, mas mesmo assim... É muito tempo. Então, não era muito ajustado para esses ambientes, tipo, para o carro. Existiam outros estudos que hoje a gente leva em consideração. Por exemplo, hoje o que você vai levar em consideração? Você vai comprar um carro. Quanto de força eu vou colocar para dirigir ele? Quanto de facilidade eu vou ter para que eu possa estacionar? Se a direção, se eu coloco mais força para que eu consiga usá-la. Ou seja, existem outras coisas que antes não eram analisadas, que hoje é analisado. Porque então, eu vou de podemos acordo dizer... com o conforto que o carro pode me oferecer. Pronto. Neide, então eu posso dizer que o problema não é nos carros, mas sim no comportamento das pessoas dentro dos carros. O carro não é o problema. O problema é a pessoa que entrou no carro. Por exemplo, vamos mostrar aqui. O que as pessoas têm que observar? Por exemplo, se eu tenho uma altura mais de 1,70, o que eu tenho que observar? A altura do meu banco. A altura do banco. Por exemplo, um carro pequeno, para quem tem uma quantidade de altura dessa, imagina como é que ele vai dirigir. Por mais que ele consiga afastar o banco, ainda vai ficar faltando espaço. Então, o carro ajustado para ele não é um carro pequeno. Então, vai ter também o carro adequado para cada pessoa, gente. Isso. Se você for parar para analisar, lógico, que aí eu tenho que ver também. Será que vai se minhas ajustar meu bolso? Pro meu bolso, mas... Agora eu não tenho dinheiro para comprar esse carro. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Tem uns carrinhos aí que custam mais caro do que os carrões. É verdade. Viu? Se a gente for por esse lado aí, minha amiga, vá pelo lado ergonômico, que é melhor. O seu bolso vai agradecer também. Se você entrar num carro pequeno, você vai ter dificuldade pelo tamanho da sua perna. Mas quando você entra, por exemplo, num carro maior, você acha perfeito, porque sua perna fica ajustada. Então, se a gente for parar para imaginar que eu tenho que comprar o carro de acordo ergonômico com a minha altura, seria um pequenininho para a Neide. Gente, eu nem dirijo, preciso tirar minha carteira ainda, nunca tirei. Mas você entende de ergonomia, pelo menos. De ergonomia. Isso é que importa, ó. Dicas para melhorar a ergonomia veicular. Aí você trouxe a questão do ajuste ajuste os bancos e regule o volante. É importante. Tem gente que não faz isso. Não, tem gente que não faz isso. Do jeito que ele entra no carro, ele vai.
E não é importante isso, Tem porque gente que não nem está sabe da ajustado altura, para ele. né? Não sabe. O ideal é que você esteja confortável com a perna aqui para você fazer, lógico, usar o pé, porque você vai usar os pedais do carro. Mas aqui, pedal e freio, mas aqui é importante que você lembre que não posso estar comprimindo a parte posterior da minha coxa. Ela tem que estar confortável, eu não posso comprimir a parte posterior. A pessoa que tem Porque costume, reduz a circulação. Pronto. A pessoa que tem costume de colocar o bracinho em cima da janela na porta. Tá errado. Isso traz danos, né? Traz danos tanto para ela quanto traz um risco de acidente. Então não pode. O certo é você dirigir ergonomicamente aqui, ó, com as duas mãos e utilizar as duas mãos. Se quiser descansar, Se quiser descansa no descansar, corpo, descansa no nas colo. pernas. Tenta descansar uma mão no colo, vai trocando a mão. Mas o ideal é que você faça dessa forma, não ficar. Bora, vou dirigir Pronto, aqui. é quando não gente, tinha pelo amor de ar-condicionado, né, Ed? Quando não tinha ar-condicionado. Deus. E mesmo assim, o risco de acidente é muito grande, né? Sim. Você pode... Problemas, quais são os maiores problemas dentro da ergonomia para quem dirige hoje? Hérnia discal. E o que é essa hérnia discal? Hérnia discal, ela começa com a má postura na coluna. E aí pode ser o disco em lombar, pode ser um disco em torácica. Vai culpar qualquer coisa, Vai menos culpar que qualquer dirigir coisa, o carro. menos que dirigir o carro. Por exemplo, eu posso trabalhar numa empresa... Eita, lá vai eu. Um alerta. Eu posso trabalhar em uma empresa, só que eu trabalho lá 4 horas do meu dia ou 6 horas do meu dia corrido. E aí depois, eu no meu horário que eu tenho de descanso, ao invés de descansar, eu tenho o meu segundo emprego, que é motorista de aplicativo. Aí você vai passar não E sei aí, quantas horas. eu tenho minha carteira assinada lá na empresa, beleza. Só que motorista de aplicativo não tem carteira assinada. E eu faço uso do meu carro todos os dias para fazer. Não pra tem dirigir. ninguém para me ajudar nesse aspecto. Não tem ninguém para me ajudar nesse aspecto. Aí eu trabalhei aqui, eu sei lá, depois de 6 meses trabalhando e dirigindo, eu comecei a sentir dor na minha coluna. E aí, será que a culpa vai ser da empresa que eu trabalho, porque eu vou botar a culpa no meu trabalho, vou dizer que é o meu trabalho que está dentro da minha coluna? Ou será que vai ser porque eu estou dirigindo o carro? Gente, lá vai, eu não sou... porque aí não estou fazendo levantamento da questão do diabo, mas se a gente for parar para analisar, isso não está totalmente correto, eu tenho que ser honesto. Ah, eu também dirijo. Então, quando eu for fazer questão isso, de caráter mesmo, se eu né? estou em uma empresa, eu tenho que dizer para a empresa que eu estou. Eu não estou advogando não, pro diabo não, tá? Mas eu tenho que deixar claro para a empresa que também eu tenho meu segundo emprego, que sou motorista de aplicativo. Tem que ser realista, né? Que mesmo não sendo um emprego onde eu tenho um vínculo empregatício, mas eu tenho um vínculo empregatício com a minha consciência. Pronto, Ed, ó, e dor na consciência, tá vendo? Muito bom. Então a gente tem que ter consciência dos nossos atos. E eu não fiz nada lá, meu banco não está ergonomicamente, eu não ligo para isso, eu não ligo se eu estou dirigindo correto, eu não sei se realmente eu estou correto. E aí a culpa vai ser de quem, gente? Vai ser só da empresa? Então colocar consciência na cabeça das pessoas. E fico alerta também, tá? Tá bom, então. Olha, quem quiser mais informações sobre ergonomia, basta só entrar em contato com a nossa querida Neide. A Neide vai até a sua empresa, ela vai até onde você está. Como a gente disse, a ergonomia está em todos os lugares. Quem quiser entrar em contato? É só entrar em contato com a Ergontec ou entrar em contato com a Neide no 869-9451-6516. Obrigada, amada. Até a próxima semana.